Fala Madar. O podcast de pura motivação, gestão, empreendedorismo, negócios, orientação de carreira, assunto de e com mulheres. O podcast que tem ela, uma mulher com M maiúsculo, aliás, com 2 M's, Madalena Matos e seus convidados. Se liga no Fala Madar. Olá, minha gente, mais um Fala Madar e um tema altamente importante. Olha só, a deficiência não é um obstáculo. Obstáculos é não ter e seguir a LBI. E você vai já saber o que é LBI. Bem, a nossa primeira convidada é Ilmaci Machado, administradora pública, facilitadora, consultora integral e está diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Filha de 2 nordestinos, cheios de personalidade, graduada em administração com MBA em coaching e gestão por competência. Estudou filosofia acropolitana. Depois eu queria saber o que diabo é acropolitana. Gestão pública, facilitadora e consultora integral. Servidora pública, diretora voluntária, que já falei da BRH, é uma das poucas mulheres do Brasil com deficiência física em posição de liderança. A outra convidada é Ionete Siqueira, professora e empreendedora social, pedagoga, especialista em informática educativa e em gestão da avaliação educacional, empreendedora, como eu falei, social, trabalha na educação pública há mais de 25 anos. Começou como estagiária no Centro Educacional Aldaci Barbosa, em Fortaleza. Líder por 4 anos no Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal e Educação de Uruoca. Durante 10 anos, ministrou aulas em disciplinas pedagógicas nos cursos de formação de professores do IDEC e da UVA, espalhado por diversas cidades do estado do Ceará. Ela também é coordenadora pedagógica de um dos centros de educação dos jovens e adultos, seja, assim, hoje, com o pensamento sempre no coletivo, se dedica a 3 grandes movimentos: a educação, o agroecologia e a causa da acessibilidade. Atualmente, trabalha no Centro de Idiomas do Ceará, Unidade Kennedy, na função de apoio à gestão. Vocês viram como elas são poderosas, né? E com esse tema, preste bem atenção. Vamos lá, quem quer se apresentar ou quem quer ser a primeira, para o ímpar e tal? Começa? Posso começar. Então pronto. Então me fale sobre sua experiência na educação pública, Ionete. Boa tarde, Madá. É um prazer ser convidada. Boa tarde, bom dia e boa noite. Boa que aí noite, ninguém sabe a hora que o pessoal vai ouvir, né? Eu fico honrada com esse convite, né? Fico assim, me sinto até mais importante do que o que nós somos nesse cenário de mulheres que o Ceará tem tido como destaque. A nossa experiência, eu digo nossa, porque quando eu iniciei na educação, eu iniciei por um estímulo familiar, né? A minha mãe, ela também é pedagoga e ela sempre foi referência na nossa família dentro da educação, tanto na educação familiar como na educação onde ela trabalhava. E uma das inspirações era ela. Então, eu cursei a faculdade, depois comecei a procurar estágio, porque eu sempre quis trabalhar, eu sempre tinha aquela necessidade de procurar me inserir no mercado de trabalho, onde eu pudesse experimentar, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu queria entender aquele mecanismo, e não era uma necessidade, viu, Madá? Isso aqui vale destacar que era uma vontade minha. E aí foi quando eu fui selecionada para trabalhar num centro de educação de recuperação de crianças e adolescentes em situações vulneráveis, era um lar feminino, e foi de lá que eu comecei a gostar também de política, né? Eu, como pedagoga, estagiária, né, do curso de pedagogia, eu tinha essa oportunidade. Aí fiz concurso municipal no município de Uruoca, de onde eu sou, né, nascida, e concurso do estado, foi tudo quase ao mesmo tempo, e entrei para lecionar, mas sempre eu já tinha aquela predisposição
para liderar equipes, grupos, eu gostava. Na educação pública, eu comecei em 97, né, como professora, tanto no município de Uruoca, como na rede estadual, que também havia uma escola lá no município de Uruoca. E foi daí que eu comecei a participar e ter experiências, de uma maneira geral, na educação básica. Então, eu trabalhei em educação básica, Madá. São os níveis de ensino infantil e fundamental e médio. E aí eu iniciei no município pela educação fundamental e no estado, na rede estadual, pelo ensino médio. Trabalhei com teleensino, eu não sou tão velha não, tá? Madura. Fui orientadora de aprendizagem do teleensino, fui aluna do teleensino, eu sempre gosto de destacar isso, que uma das qualidades que eu desenvolvi de gostar de me expressar foi também através do teleensino, né? O teleensino era uma tecnologia da época em que a gente assistia televisão, aula pela televisão, perdão, monitorada e mediada por um professor. Tanto eu fui aluna como fui professora. E aí depois, em 2002, eu vim para Fortaleza e aí comecei a trabalhar numa escola que a gente chama de regular, mas eu gosto de chamar de seriada, que era da educação básica, nos níveis de educação fundamental e médio, até o terceiro ano. E lá eu segui carreira como coordenadora pedagógica, depois como diretora da escola, e depois trabalhei em centros de educação de jovens e adultos, e aí me apaixonei, né? De 2011 até 2015, eu fui coordenadora pedagógica de um centro de educação de jovens e adultos em Fortaleza, e depois eu passei a ser apoio pedagógico até 2019. Recentemente eu estou como apoio de gestão e pedagógico no Centro Cearense de Idiomas, que fica no Shopping Rio Mar Kennedy, que também é da rede estadual. Então, eu transitei por vários setores da educação e sempre fui muito feliz, né, no trabalho que eu contribuí na rede de ensino, tanto do estado quanto do município de Uruoca. Perfeito. E eu esqueci de um detalhe, viu? Ela está pré-candidata a deputada estadual. Qual é o seu partido? União Brasil. União Brasil? É. Né, que tenha bastante sucesso. Mas vamos lá. Só para completar. Pois não. Deixa eu dizer uma coisa, viu? Pode falar também, viu? Viu, Ilmaci? Se quiser falar, para não ficar só caladinha aí. Em 2019, eu tive que retornar para o município de Uruoca e lá eu iniciei outra batalha, Madá. Fui presidir o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uruoca. Como servidora pública municipal de Uruoca, eu concorri na eleição e me afastei agora por conta da pré-candidatura. Mas lá também eu militei por essa causa que é a educação, que eu digo que é uma causa apartidária. Já sentiu, né? Deu para sentir as mulheres tão fortes que estão aqui, né? Além de eu pesar, assim, uns 90 e poucos quilos, né? Que assim, forte e tal. Mas vamos lá. O que é seja? Seja, pronuncia seja? Eu pronuncio seja, né? Seja. O cearense tem essa mania, né, do seja. Né? Lá no sul é I, né? Mas tanto faz seja como seja. Seja são os centros de educação de jovens e adultos que existem no Ceará. Atualmente são 32 centros de educação de jovens e adultos. Aqui em Fortaleza, se não me falha a memória, acho que são uns 9, eu não tenho bem certeza desse número, mas a gente pode confirmar. Os centros de educação de jovens e adultos são os espaços onde as pessoas jovens, acima de 15 anos, não tem limite de idade, né, limite de teto, só a base, que é 15, podem ingressar, procurar, ir lá, se matricularem e tentar recuperar o tempo perdido, porque são pessoas que não tinham, que não se escolarizaram na idade adequada, né, no tempo apropriado, e aí elas precisam se escolarizar, necessitam, às vezes, por questões pessoais, a maioria das vezes, para estarem inseridos no mercado de trabalho. Então, o SEJA é esse espaço que existe dentro da estrutura de ensino do governo do estado do Ceará. E aí foi lá que eu me apaixonei pela educação de jovens e adultos, né? Que é fantástico o modelo de ensino de SEJA. Quem pode estudar no SEJA? Tem alguma coisa? Aí você falou um limite de idade, um limite mínimo, né? Porque o SEJA ele oferece
o ensino fundamental, as séries terminais, né, que a gente chama, que é do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. E aí, a partir dos 15 anos, qualquer jovem de 15 anos do estado do Ceará que não tenha concluído o ensino fundamental, ele pode ir para um SEJA buscar a matrícula. E para o ensino médio ele tem que ter no mínimo 18 anos, né? E aí eu gosto sempre de dizer que nós somos um estado rico com o povo pobre, né? Porque a gente tem um universo de pessoas no estado do Ceará, de 15 a 29 anos, que estão numa estatística aí que é até triste de contar. De 15 a 29 anos, existem, nessa faixa etária, quase 30% dessas pessoas sem nenhuma escolaridade. Sem trabalho, aí eles são chamados até de nem, né? Isso, Nem estudam e nem trabalham. Isso é um elemento muito complexo, porque quando a gente hoje se encontra num mercado altamente tecnológico, né, com oportunidades, e aí você não vê essas oportunidades sendo aproveitadas pelas pessoas pela falta dessa formação. Conhecimento né? da formação. E se a gente for, por exemplo, a partir dos 29 anos, esse número aumenta, ele passa de 40%. Nossa. Então a gente pode dizer que a metade da população cearense, aproximadamente a metade não tem escolarização mínima. E aí eu sempre gosto de associar, pela minha experiência de vida, que a educação não pode caminhar à margem do mercado de trabalho, né? E aí você, como empreendedora também, que eu sigo os seus passos, deve concordar comigo que a gente vê a dificuldade do Ceará deslanchar em termos de oportunidade de trabalho, porque não há um público adequado, ou um público capacitado, escolarizado para atender essa demanda, que é isso que a Ilma falou. E aí, se você associar outros problemas, a questão da violência, né? Nós tivemos aí 2 anos tudo parado da pandemia, então isso contribuiu muito também para que aumentasse esse número. E a gente eu até tenho medo de arriscar, mas eu acredito que no censo agora de 2022, esse número pode aparecer bem maior. Bem maior? Porque esses dados eles são de 2019, 2020, antes da pandemia. Engraçado é que a gente ouve de vez em quando assim, cearense tirou o primeiro lugar no ITA. Pois cearense, né? Tem esse outro lado. Isso que é interessante. Pronto. O cearense é um povo muito criativo e muito inteligente, se destaca em quase todos os exames. Isso para aqueles que têm a oportunidade. Imagine se fosse dada a oportunidade a todos. Talvez nós já fôssemos um país, né? Realmente. Por conta dessa capacidade cognitiva que o cearense tem. Mas, assim, em termos de educação pública, a gente tem essa dificuldade. Mesmo existindo os 32 SEJAs no estado, não existem já estudos, pesquisas. O que é que faz esse aluno entrar e não permanecer e não concluir, né? Ele às vezes entra e ele some. Ele não volta mais, né? O que é que a escola está fazendo, o que as políticas públicas hoje voltadas para a educação estão fazendo para que conquiste esse aluno para se manter. E o professor também. Eu fiquei muito tempo no primeiro semestre, né, de vários cursos, e eu dizia sempre para meus amigos o seguinte, eu digo assim, quem motiva o aluno em sala de aula também é o professor. Qual o maior desafio do EJA, Ionete? O maior desafio é manter esses alunos na escola. É o maior desafio porque a prioridade deles é o trabalho. A educação vem em segundo plano. Isso aí eu falo com propriedade de causa, porque eu já trabalhei, já conversei, já quis entender. Essa é a maior dificuldade. A segunda maior dificuldade que eu vejo é ele não ter a proficiência da língua portuguesa, né, o mínimo necessário para acompanhar os conteúdos. Então, quando a dificuldade vai aumentando, ele se afasta da escola. Nossa. Entendeu? E aí, como as disciplinas que têm maior carga horária é português e matemática, geralmente a matemática já é o bicho-papão, né? Pra mim também. Exato. Na maioria das pessoas tem essa... Aí eles acabam deixando de frequentar e aí
e aí vai aumentando a evasão, e aí no ano seguinte ele volta, é igual academia, eu digo que é como academia. Se faltar um dia na semana, deixa de ir o resto da semana. Assim é um aluno de SEJA. Ele faltou um dia, para ele voltar de novo, é mais difícil, porque ele vai perdendo a motivação. Entendeu? E aí eu até, já trabalhando em SEJA, com minhas colegas de SEJA, eu dizia, e ainda digo, que eu vejo uma saída. Claro, existem várias sugestões de melhoria para isso aí, mas é isso aqui a saída. A gente não pode fugir mais disso aqui, madame. Tem Todo que incluir, mundo, né? Tem que incluir. Todo mundo sabe usar um celular para baixar um vídeo, para assistir uma temporada, seja lá o que for, tá na hora do poder público investir em tecnologias que o aluno não precise ir no SEJA, que ele possa acessar por isso aqui. Isso aí é educação à distância. Criar projetos, né? Tá na hora assim, de... A tendência é as escolas darem essa maior autonomia para o estudante, para ele escolher, tipo, a grade curricular que ele queira seguir, e daí ele ter uma contrapartida de apresentar esses projetos, esses aprendizados dentro de um processo. Até porque, hoje em dia, quem é jovem, eu percebo, assim, conversando, eu gosto muito de também interagir com o público jovem. E, assim, eu acho muito interessante que eles não têm mais a preocupação de uma territorialidade, ou seja, de estar fixo em um lugar. Eles já estão os nômades do mundo, então eles querem estar se deslocando. Então, através desse aprendizado por meio da tecnologia, eles com certeza vão ter mais oportunidades para se capacitar e desenvolver as habilidades. Esse é um desafio grande. E quando vocês falam, era a minha próxima pergunta. Como associar as tecnologias digitais e a modalidade do ensino EJA? Pronto. Exatamente a pergunta. Já respondeu, né? Eu até tenho um exemplo das tecnologias. Em 2012, nós passamos por um processo dolorido no governo do estado, que foi uma greve. E quando a gente retornou, a gente tinha que recuperar as aulas. Nossa. Aí como é que a gente ia recuperar no SEJA? Porque o SEJA ele funciona de janeiro a janeiro, ele não para. Ele só salva sábado, domingo e feriados. E ele funciona ininterruptamente de 7 da manhã às 9 da noite. Não existe pausa para almoço, não existe pausa para lanches. Por isso que eu acho fantástico o modelo de SEJA. E aí os professores são colocados nas grades, uma carga horária X, e vai fazendo a escala, né? A escala por disciplina, por horários. O fato é que o aluno chegou, tem que ter o professor. E aí, quando chegou essa história de recuperar as aulas, eu era coordenadora na época, o que eu fiz? Criei um fórum na internet, e nesse fórum eu convidei os professores, apresentei para eles, gente, vamos aqui, cada um de vocês vai preparar o conteúdo de vocês, manda para mim por e-mail, e eu coloco lá no fórum, e a gente manda o endereço do fórum para os alunos, para que eles acessem esse conteúdo e tirem as dúvidas nas disciplinas que vocês consideram nos assuntos mais difíceis deles acompanharem. E foi um sucesso, todo mundo recuperou suas aulas, os alunos gostaram, e eu fiquei frustrada, Madá, porque eu queria continuar, mas eu não tinha como, porque eu dependia da força do Estado para eu e os nossos colegas, para aquilo ali ter um alcance maior, né? Essa foi uma experiência que deu certo e que eu acho que hoje é o caminho que a gente é um dos caminhos que a gente tem que seguir, é trazer a tecnologia associada a essa vivência de SEJA. Vamos lá. Qual o percentual de jovens e adultos fora da escola? Tem noção, assim, mais ou menos? De 15 a 29 anos, é em média de 26%. Do público dessa faixa etária, né? A gente tem uma população de 9.200.000 pessoas no Ceará e aproximadamente 700.000 pessoas nessa faixa etária. De 15 a 29 anos. Fora. É? Da faixa etária, de 15 a 29, etária. mas é o quê? 26% dessa faixa etária está sem nenhum tipo de escolarização.
nem trabalha e nem estuda. É muita gente, né? Muita gente, é muita gente. E outra coisa, como o cearense ele é criativo, ele é leve, eu digo sempre que o cearense é feito, eu digo que o cearense é feito de açúcar, porque não pode ver água porque desmancha. E é essa coisa da nossa leveza, né? Dessa coisa que eu o cearense até tem. anotei aqui para Pois não não, errar pois nos não. dados, mas assim, no Ceará, o número passou de 659 mil pessoas no quarto trimestre de 2019 para 895 mil pessoas no ano de 2020. É o pior resultado da série histórica iniciada em 2012. Ou seja, ele vem aumentando o número. Tudo bem que a gente teve a pandemia, né? Os 2 anos. Mas a pandemia ofereceu ferramentas também para a gente alcançar esse aluno à distância. Mesmo assim, o número aumenta. Então, quando você associa isso à questão da segurança no nosso estado, você começa a perceber o porquê de tanta gente, tantas pessoas, tantos jovens que são recrutados para o crime, né? Porque estão na ociosidade. É isso que É isso. um dos problemas que eu vejo que a gente tem que enfrentar, né? Que a gente tem que enfrentar aí o mais rápido possível, porque eu tenho um caso, eu tenho uma situação que todo mundo que vê minhas aulas sabe dessa minha história e eu peço sempre, não façam isso que eu fiz. Eu estava numa avenida aqui em Fortaleza e um jovem, né, me acompanhou. Aí disse, quando passar, atravessar a rua, passa a bolsa. Aí eu peguei, olhei pro chão, quando eu olhei pro chão, ele de pé descalço, muito sujo. E veio a pergunta na minha cabeça, porque eu tenho uma frase que eu digo, gente sendo tratada como gente, gera resultado positivo. Eu acredito nisso. E aí eu peguei e perguntei pra mim, né? Tem gente aí dentro, quer ver como tem gente aí dentro? Aí eu comecei a conversar e ele disse, não olhe pra mim e vamos seguir. Aí eu disse, mas rapaz, eu não tenho dinheiro aqui, né? Eu não tenho dinheiro. Eu tô só com a minha bolsa, mas minha bolsa não tem dinheiro. Olha só, eu acho melhor a gente ir pro meu carro. Aí, porque no meu carro, eu junto tampinha de refrigerante, né? Tampinha de refrigerante, tic-tac de latinha, que é o lacre. E junto umas coisinhas assim, mas só que isso aí eu junto, porque eu sou voluntária, eu trabalho com criança, eu disse só criança, né? Crianças com AIDS, falando o idioma, toda a linguagem dele, né? Pra ele me entender. Eu trabalho com crianças com AIDS e eu junto tampinha de refrigerante, essas coisas, para poder manter. Porque semana passada, isso eu andando, ele disse, não olha, ele dizia o tempo todo, não olhe para mim. Ele pegou, olhou pro porta-mala cheio dessas coisas todas, que meu carro vive cheio de... Tem alguma coisa de reciclar, e tem alguma coisa para doar. E aí ele olhou, quando eu disse, né, que aquilo tudo era para sustentar as crianças, ele olhou para mim, gente, olhou para mim mesmo, assim, pros meus olhos. Aí disse, vai embora, coroa. Aí o pessoal pergunta, e como foi que tu ficou aí? Como foi que tu foi dirigir? Qual foi o medo? Aí eu digo, medo? Medo de quê, minha gente? Se o respeito com um cara com o pé no chão, sujo, sem educação, que no mínimo não tinha nada, entendeu? E mandar eu ir embora por causa de uma causa? Né? Isso aí eu achei assim sensacional. Mas direto com a alma dele. Exatamente. Porque ali dentro tinha gente. É uma regra que a gente não pode seguir, né? Mas que pronto, é isso sempre. E já é a segunda, viu? Terceiro assalto que eu faço isso, né? Ave Maria, mas nem entrem nessa não, pelo amor de Deus. Mas tem muitas histórias que por exemplo, eu trato gente como gente, eu gosto sempre de falar isso, não interessa a situação ou não interessa o que ele é ou o que ele faz. Eu digo, gente, todos nós aqui embaixo, todos nós somos iguais. Né? Então vamos embora lá, que o assunto aqui é com ela, não é comigo. Aqui é o Fala Madá, minha gente. Como viabilizar a efetiva escolarização dos jovens e adultos associada ao mercado de trabalho? É danada aí, né? Não? É danada essa pergunta, mas é assim, como eu te disse, né, Madá, a gente tem essa dificuldade do jovem não permanecer na escola e a gente tem a dificuldade da escola não ser mais atrativa para esse jovem. Porque imagina aí, de 15 a 29 anos, são pessoas jovens que por alguma razão não quiseram mais continuar. E aí não adianta a gente ir atrás de saber qual é o motivo mais. Eles não continuaram, a gente tem que ir buscar uma nova escola. Um modelo que atraia e que ele queira permanecer lá dentro. Que é o que a Ilma falou. As novas tecnologias, elas estão aí para isso.
O jovem está entrando no mercado de trabalho, às vezes um trabalho informal, se ele perceber que aquilo que ele vai concluir em termos de escolarização vai mudar a vida dele, ele vai se ligar em poder assistir a aulazinha dele online, ele vai saber, eu não, hoje eu não posso ir na escola fazer a avaliação, mas eu vou agendar para tal dia. Já existe esse recurso, essa tecnologia nas escolas privadas, já existem em outros estados, em outros países, e nós do Ceará ainda estamos resistindo a aceitar que a gente precisa inovar esse modelo de escola para jovens e adultos. O prédio é maravilhoso, a estrutura de professores é fantástica, são colegas maravilhosos, mas o atrativo não está sendo suficiente. O que nós temos hoje não é suficiente, porque ele não permanece, ele não conclui. Mas às vezes quando você fala não permanecer, eu estou indo para aula, mas acontece que eu preciso. E aí, né? Exatamente, e aí você associa o trabalho como? Você tem que começar a conversar, o governo, o poder público, ele tem que começar a conversar com os entes empresariais, certo? Com as entidades voluntariadas, por exemplo, com você, para que você seja parceiro desse desafio, porque é muita gente. A gente, por exemplo, tem aí a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que tem cursos, capacitações maravilhosas, que a gente tem que se aproximar deles e mostrar o que nós temos de dificuldade, a gente tem que mostrar as nossas fraquezas também, a gente tem que mostrar os nossos medos, né? Para poder a gente ir atrás de forças, né? De apoio para que esse quadro seja revertido, porque é pífio. Isso, na média nacional, o Ceará está na região Nordeste entre 5º e 6º lugar, que é incrível como a média de escolarização da região Sul e Sudeste é bem superior à nossa média do Nordeste. E aí, o que é que está acontecendo, né? Por que isso existe? O que é que nós vamos fazer? O que é que o poder público tem de concreto para que esse modelo de sociedade possa ser melhorado, né? Porque são pessoas, como você disse, são gente, nós somos todos iguais e que acabam vivendo na informalidade, ou então acabam opta pela violência, né? E diga-se de passagem que hoje o Ceará tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo de auxílio, pessoas em extrema pobreza. Então, se você for olhar esses números desses jovens, eles também estão lá na extrema pobreza. Por quê? Porque ele não vê perspectiva de futuro. Qual é o futuro? Ter o diploma e fazer o que com ele, né? Então, é esse o desafio. É o curso de idiomas do lado, é a oportunidade de trabalho do outro e a escola no meio, abraçando todo mundo. É assim que eu vejo como associar tudo isso para que eles possam ter sucesso. E imagina o percentual no lado feminino, né? Porque eu me lembro bem que eu iniciei um projeto, isso em 2012, se eu não me engano, o Mundo Mulher. Por quê? Porque eu olhava que as minhas alunas, né, ficava, por exemplo, 4 anos sem frequentar nada, nem trabalho, nem escola, nem nada, e teria que voltar para o mercado. E aí? Por causa dos filhos, ficava em casa, exatamente, né? E aí teria que voltar. Eu criei esse projeto Mundo Mulher. E é incrível, Madá, que nessas estatísticas, os homens são os menos escolarizados do que as mulheres. Olha aí que a gente, mulher, conseguiu, com todas essas dificuldades, né? Por exemplo, de maternidade, por exemplo, conseguiu se manter, estudar, concluir. E os homens, talvez pela responsabilidade como provedor... Mas esses índices aí, eles trazem 2 perspectivas, assim, pelo menos na minha percepção. Realmente, as mulheres, elas evoluíram de uns 60 anos para cá, elas evoluíram nesse sentido de abrir essa agenda que antes era dos homens e elas conseguiram galgar esses lugares que antes eram ocupados somente por eles, né? A mulher era da maternidade, da família e da casa, né? Do lar. Do lar. Então, assim, as mulheres tiveram que fazer todo esse percurso aí de conquistas.
conquistaram muitas coisas, estão aí comprovando isso para todo mundo ver, é bem perceptível isso. Mas, infelizmente, muitas vezes eu estou falando aqui já nesse meu papel de diretora de diversidade, porque é um dos marcadores de diversidade, é o gênero. E, assim, na questão da mulher, o que eu percebo é que há um gap aí nessa questão emocional, tanto pelo lado da mulher como pelo lado do homem. Isso é um gap do ser humano, da pessoa humana. Por quê? Porque nós viemos também de uma história de patriarcado, né? Que há 6.000 anos os homens têm esse domínio. É tanto que na Jornada do Herói, Joseph Campbell já dizia que ele não tinha colocado o papel da mulher ali como heroína porque faltavam elementos e dados sobre essa jornada da heroína. Mas ele já considerava de antemão, porque ele sempre teve mulheres como suas assessoras, as pessoas que acompanhavam ele eram mulheres. Então ele já entendia o papel da mulher e ele tinha a mulher tinha um plus, que é justamente esse papel da maternidade, que os homens não têm. E aí, lembrando uma outra história lá também dos primórdios, né? Tem um livro que eu li, que era o Martelo das Feiticeiras, que era justamente daquele momento histórico onde as mulheres, naquela época, elas tinham esse lugar do mundo e os homens eram... foi assim, o paradoxo, né? E aí as mulheres eram quem ficavam. Por quê? Porque lá naquela época, as mulheres, de novo, pela questão da maternidade, elas tinham esse lugar de deusa, de poderosas. E os homens invejavam, porque eles não tinham consciência de como é que elas engravidavam. Eles contribuíam com isso, mas eles não tinham consciência. Então, assim, essas histórias, elas vão permeando na nossa evolução. E aí é muito importante a gente estar tratando de um tema a partir de uma política afirmativa, que é esses marcadores, mas ao mesmo tempo a gente ir para esse lugar, eu já falo aqui como uma facilitadora integral, uma consultora integral, que quando a gente está nesse trabalho, a gente tem que chamar todo mundo, e todo mundo tem que ficar junto, ou seja, homens, mulheres, pessoas diversas. Aí onde que está realmente a diversidade humana e onde que está o equilíbrio para a gente chegar nessas conquistas dessa equidade, né? Que não é igualdade, liberdade, fraternidade, né? São falas muito importantes, que é esse lugar de unidade do ser humano, independente do gênero onde ele esteja ali se posicionando no mundo, né? Mais ou menos isso. Eu ia fazer a quarta pergunta, mas nós já a oitava pergunta, mas nós já respondemos, que é exatamente falar sobre a evasão, né? Falando a evasão dos alunos. E aí o Nete agora, se quiser participar também, eu vou começar a fazer pergunta para Ilmaci, mas aí a participação das duas é muito importante, viu? Mas eu gostei das respostas. Minha gente, de vez em quando eu tô piscando o olho aqui, eu acho que alguém deve estar notando que eu tô piscando o olho, eu tô dando tchauzinho que o pessoal tá passando aqui, nós estamos na FB Ideias, aqui no Iguatemi, então o pessoal tá passando aqui, tá mexendo comigo porque eu tô de frente aqui, e de vez em quando eu dei até um tchau ali, né, com um colega, mas faz parte. Explica pra gente sobre, eu falei logo no começo, eu lhe apresentei, nosso tema, né, a deficiência, a questão da lei LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Fala aí um pouquinho sobre essa lei pra gente. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é o compilado de toda a construção histórica e em termos de legislação em relação aos direitos das pessoas com deficiência. A LBI, ela vem de uma história assim, aproximadamente de 20 anos, porque lá há uns 20 anos atrás, começou a se construir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, esse estatuto nunca caminhava, nunca andava para frente. Por quê? Porque cada vez que designava um parlamentar lá na Câmara dos Deputados, né, para fazer a relatoria do projeto,
ele entrava numa gaveta. E aí ele ficou por 15 anos nesse lugar de gaveta. E aí, mais ou menos em 2013, 2014, começou um movimento a partir da OAB, principalmente a OAB do Rio de Janeiro, que começou a mobilizar grupos dentro da sociedade civil e também dentro da Câmara dos Deputados para tirar esse estatuto da gaveta. E daí começou os trabalhos. Na época, a Mara Gabrilli tinha entrado no primeiro mandato dela de deputada federal, justamente quando ela se candidata para isso, ela dizia que o objetivo dela ir para Brasília era justamente alavancar esse trabalho da militância da pessoa com deficiência, que ela também, enquanto pessoa com deficiência, ela tinha muito interesse nessa transformação. Por quê? Porque muito dos mecanismos dessa legislação, eles estavam vinculados à instância federal, né? Ou seja, ao poder público federal. Mas o que existe de fato da transformação, ela acontece nos municípios. Vou dar exemplos aqui. Na questão da mobilidade, das calçadas. Quem tinha o domínio antes era o governo federal. E aí isso, a partir da LBI, com a construção desse grande guarda-chuva da legislação, foram anexados vários elementos para compilar tudo que estava relacionado às legislações, ou seja, a lei da acessibilidade, que já era de 2000, e o decreto de 2004 foi incorporada essa nova lei, e trazendo mais elementos que tratavam, antes não tinha ainda umas tratativas pragmáticas, vamos dizer, na área da educação, na própria área arquitetônica, que é a área mesmo do ambiente físico, né? A área de medicação, por exemplo. Existem muitas pessoas com deficiência que elas necessitam de tratamentos que custam muito caro. Então, não existia, assim, uma determinação que o poder público poderia contribuir não, ser o responsável para esse tipo de medicação. A educação também era outro gargalo grande, porque no ensino superior não existia ainda também nenhuma regra, nenhum requisito que trouxesse isso. Então, assim, a LBI, ela tem essa grande complexidade, porque ela tem simplesmente 300 e tantos artigos, e dentro dela está distribuído em 3 áreas, ou seja, tem essa área que é vinculada às questões de educação, saúde, mas aí também tem a questão dos transportes, a questão da moradia, a questão das medicações, e também uma inovação que ela trouxe muito forte foi o conceito de deficiência, porque antes era chamada de pessoas com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, e era uma nomenclatura totalmente disforme do que é a realidade, porque a deficiência ela é muito mais ocasionada pela questão ambiental do que pela questão física. E antes a deficiência ela era considerada só através da questão da medicina, ou seja, um diagnóstico onde dizia que a pessoa tinha uma deficiência, ela era incapaz, ela era inútil e tudo mais. Vinha toda essa crença limitante focando na deficiência. E quando se chegou a esse novo conceito biopsicossocial, de dizer que a deficiência é muito mais do meio do que da própria pessoa, isso é evidenciado hoje quando você percebe ambientes que são totalmente acessíveis, como o shopping,
que uma pessoa numa cadeira de roda, uma pessoa que tenha deficiência visual, auditiva, elas estão equiparadas às outras pessoas, convivendo e utilizando as mesmas ferramentas, sem estar se olhando para a questão da deficiência, estar olhando para a pessoa, né, pela interação. Então, assim, a grande inovação que ela traz é a mudança desse conceito, que diz que a deficiência é muito mais do meio do que das pessoas. E tratando também da questão, das questões relacionadas ao olhar da deficiência, a gente, a partir da LBI, já foca muito no dever que o Estado, né, que a sociedade tem que estabelecer, que é oferecer as ferramentas, as oportunidades de acesso, para que essas pessoas possam também ter o seu direito assegurado, porque isso já está em lei. Inclusive, falta de acessibilidade é causa crime. Então, se uma pessoa quiser entrar no Ministério Público, numa instância maior, e autuar aquilo ali, essa pessoa poderá receber penalidades. A LBI também reforçou mais esse elemento dentro da questão de se alavancar os direitos. Oh, perfeito. Eu estava aqui apontando a caneta aqui, porque eu queria saber o seguinte, a questão da inclusão, eu acho que é uma das propostas suas, não é isso? E é interessante que você aí pensando, eu acho que pensamos iguais. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia. Eu sempre uso a palavra invisível, né? A gente tem quase 30% dos cearenses invisíveis no campo da escolaridade. Eles não existem, né? Porque eles não estão na escola, então eles são invisíveis. Você falou aí em evasão, eu me lembrei. Eles não aparecem nos dados de evasão porque eles estão invisíveis. E aí a gente vai para a acessibilidade das pessoas com deficiência. São quase 30% também, 27% de pessoas no estado do Ceará que têm uma deficiência, algum tipo de deficiência. E quem lidera esse número, essa estatística, são as pessoas com deficiência visual. Então essas pessoas também são invisíveis, porque pouco se vê na rua, pouca gente convive com essas pessoas. É difícil, não é, Madá, você encontrar um deficiente visual? É difícil você encontrar uma pessoa com deficiência motora, e é porque hoje não está nesse cálculo, nessa estatística, as pessoas com espectro de autismo. Ainda é um levantamento de 2010, não é recente esse levantamento. Talvez com o censo de 2022, a gente que deveria ter sido em 2020, mas dada a pandemia teve que ser adiado, esse número possa ter aumentado, porque vai aparecer as pessoas com espectro de autismo. O autismo tem até uma situação que eu gosto sempre de contar, né, que é incrível, eu tenho o maior orgulho. Eu participo de um grupo, né, o Linkens, que são de pais de crianças autistas, mas nós temos a Escola de Palestrante lá na MRH, que é um dos meus parceiros e patrocinadores, e eu criei a Escola de Palestrante em parceria com a MRH. E teve, se eu não me engano, a quinta turma, ou foi a terceira turma, uma mãe pedindo para colocar o filho dela com autismo para participar da escola, né? E foi um desafio muito grande, porque nós éramos 10 professores, né? Eram 10 módulos. E aí eu não avisei ninguém, né? Eu não avisei ninguém que teríamos um autista dentro da sala de aula, né? Que alguns amigos ficaram assim, pô, mano, por que tu não avisou? Eu disse, porque vocês iam entrar com o pé atrás. Isso. E eu não queria que ninguém entrasse com o pé atrás. Ou iam proteger demais, ou iam proteger demais, excluir. Exatamente. Que aí é onde entra o perigo, né? As pessoas, a gente não quer que essas pessoas com deficiência tenham um tratamento especial. A gente quer que elas sejam vistas
como Com pessoas. pessoas iguais, e foi exatamente isso, né, que aconteceu. E o orgulho que eu tenho, que é o Dudu, se o Dudu estiver vendo, ele sabe disso. Ele foi nosso aluno e hoje ele foi aluno da Escola de Palestrantes da MRH e hoje ele dá palestra para pais de autistas. Então é assim, sensacional. Um dia desse ele estava falando nacionalmente, e eu estava assistindo online, né? E eu botava coraçãozinho, e eu botava aqueles batendo palma, e aí a moça que estava, né, mediando o evento disse: olha, tem uma Madalena aqui do Ceará, o tempo todo jogando mãozinha, batendo palma e jogando beijinho aqui. Aí foi quando ele disse: ah, é a minha mentora, é a minha querida, é a Madalena. Então é um prazer muito grande, eu tive um orgulho muito grande, e tenho um orgulho muito grande de dizer que eu tive esse aluno e que ele hoje, né, ele dá palestra para pais. Madá, nós fizemos uma viagem que foi um desafio. Nós fomos para a Europa, 7 pessoas, 2 deles, que são 3, né, que a gente tem na família, 2 com deficiência, cadeira de roda, embarcamos 2 cadeiras elétricas. 2 cadeiras motorizadas, perdão. Corrige aí, viu? 2 cadeiras motorizadas, nós embarcamos. E a maior dificuldade, até na Europa, era, sabe o quê? Encontrar, não era nem o transporte. O transporte em Lisboa nós fomos bem recebidos. Foi encontrar a hospedagem com acessibilidade do preço igual aos outros. Um canal de hospedagem, né? Uma plataforma de hospedagem, você coloca lá, busca hospedagem para 7 pessoas, é um preço. Quando você vai no filtro e diz as características daquela hospedagem, que é acessibilidade, banheiro acessível e tal, aí diminui a oferta de espaços e o preço sobe, entendeu? Nossa! Aí, nós fizemos quase um mapeamento, o que é você sair do Brasil com pessoas com deficiência para ter acesso a esse lazer que é viajar. Não tem coisa melhor do que viajar, né? Eu amo viajar. E aí, isso foi em um país, né? Que nós encontramos acessibilidade em transporte, encontramos perrengue de elevador que não funcionava, da gente dormir quase na rua, nós passamos perrengue. Perrengue que tem o chique e tem o perrengue como ninguém publicou nas redes sociais, mas teve perrengue. Quando nós chegamos na Itália, que é um país antigo, né? Um museu a céu aberto, maravilhoso. Qual foi a dificuldade? Transporte. Nós levamos quase 2 horas no aeroporto, adulando um italiano com uma van para tirar a gente do aeroporto e levar para o hotel. O hotel que já estava reservado com antecedência, com acessibilidade. Mas talvez tenha sido má sorte nossa, né? Não era o dia de chegar lá e dar tudo certo. Mas, enfim, o que a gente percebeu? Prédios antigos, centenários, mas com escada. Milenares, medievais. Agora, olha o que é interessante. Para não modificar a estrutura, porque é tombada, existem rampas móveis. Isso é um obstáculo que foi superado entre eles. A cidade de Pompeia é totalmente acessível. A cidade de Pompeia é totalmente acessível com rampas, entendeu? E com tecnologias que ela diz assistivas, que são... Como é o nome? Assistivas, tecnologias assistivas. Que são, por exemplo, tem uma escadaria, aí do lado tem uma rampa onde a cadeira vai subir com ela em cima, claro, né? E ela vai poder acessar o prédio. Porque os elevadores muito antigos só cabe uma cadeira e a pessoa, e mais ninguém. É porque, na verdade, isso é realmente o conceito de acessibilidade, né? Isso aí que a gente vivenciou e sentiu na pele lá na Itália, em Portugal, é o que eu costumo dizer que é a acessibilidade na prática. Porque, assim, para quem é cadeirante, né? Eu sou cadeirante. Para quem é cadeirante, a cadeira de roda ela é a extensão do nosso corpo. Então, é a extensão de uma pessoa que usa... Quem usa cadeira de roda, a cadeira de roda é as pernas dela. Então, existem pessoas que têm uma maior limitação no corpo todo, nos braços. Tipo, eu sou uma espécie de tetraplégica, porque eu tenho dificuldade tanto nas pernas como nos braços.
Então, a gente opta muito pela questão da cadeira motorizada, porque ela dá a autonomia que a gente precisa para estar nesse lugar de equidade, né? Eu já te vi passeando na Isso. avenida. E aí, Passeando na avenida e ela atrás eu com vou o carro. trabalhar de cadeira de E olha só, Eu Madá, vou depois trabalhar dessa, Eu vi. depois eu dessa vi. aventura... Mas eu disse, eu mostrei pro povo, eu mostrei o teu filme, mas eu disse, quem vê esse carro que tá atrás é da irmã É o dela. batedor, a gente chama É é o o bate- batedor, entendeu? Liga o sinal de alerta, é o batedor, todo mundo respeita, né? É. Agora, interessante, a gente fez essa viagem para a Europa. Peraí, foram- só uma observação. Eu tô apontando aqui atrás da câmera porque é a irmã dela que tá aqui com a gente, viu? Por isso que eu tô apontando que é ela que fica seguindo a cadeira. Então, o que chamou a atenção em Gramado? Nós fomos para a Europa, né? Que a Europa parece ser tudo perfeito. E fomos para Gramado, finalzinho da primeira onda, né? Da pandemia. E quando a gente chegou em Gramado, nós nos hospedamos em todos os hotéis com acessibilidade, um custo bem menor. Mas o que mais me chamou a atenção foram os ônibus. Os ônibus com acessibilidade de verdade. Porque o que adianta você colocar o adesivo que é acessível para pessoas com deficiência, por exemplo, um cadeirante, e você tem que pegar ele nos braços para tirar da cadeira e colocar na poltrona? Olha o grau de intimidade. Olha o grau de invasão de privacidade que vai ter com aquela pessoa. E desconforto, porque é desconfortável para todo mundo, inclusive para a pessoa com deficiência, que fica toda dolorida. Nem todo mundo sabe pegar. Tem as técnicas adequadas. E lá não, lá a cadeira vem, o elevador desce do ônibus, a cadeira é encaixada no elevador, é colocado o cinto e ele entra, pronto, está em perfeita segurança. E isso aí é uma das minhas bandeiras nessa pré-candidatura, é de sensibilizar o setor privado, não só o poder público, né? Sensibilizar o setor privado, principalmente na área de transporte público, para que eles possam se adequar, melhorar, ampliar nessa visão de que essas pessoas estão em casa, que deixam de sair de casa porque não tem como sair, ou não tem... não encontra abertura, os obstáculos são muitos na rua, nas lojas, nos restaurantes, e ele acaba vivendo em solidão, né, isolado. Muitos deles vivem sozinhos porque não tem essa condição. Eu falo pelos meus irmãos, porque eles têm autonomia tanto financeira como autonomia de atitudinal mesmo, eles têm essa consciência, mas eles são a minoria, né? Do ponto de vista econômico, eles são a minoria. Eu falo pela maioria, esses 27% estão aí, só sai de casa para ir no médico, praticamente. Não é? E Marcinho, enquanto PCD, quais foram os maiores desafios na área educacional e profissional para você? Na área pessoal, assim, hoje eu tenho convicção de que por isso que eu hoje estou nesse papel de militar nesse trabalho, porque durante muito tempo, principalmente na minha juventude, eu era praticamente a única pessoa em todos os com deficiência nos ambientes que eu transitava, na escola, na cidade. Então, assim, a minha irmã sabe, a Ionete aí sabe, que eu nunca me esquivei de sair de casa, com todas as limitações que existem. Desde sempre, eu sempre gostei de estar nos lugares, estudar, trabalhar, fazer tudo que outra pessoa faz. Mas, assim, de certa forma, durante muito tempo era muito desconfortável eu estar nesse lugar sozinha. Então, assim, porque para a pessoa com deficiência, uma das coisas que mais incomoda é o olhar das pessoas. Principalmente de coitadinho, isso, né? e Que aí, incomoda pra gente, que é família incomoda. também. E aí, tu tem 3 irmãos com deficiência, é como se tivesse 3 ogros, assim, extraterrestres dentro de casa. E tipo assim, é como Aí se a pessoa vivesse no eterno sofrimento, né? Eu já pensei assim, beleza, agora é que nós vamos trabalhar esse assunto. Madá, Muito disso. Então, assim, eu hoje tenho também convicção de que para a gente transformar essa autopercepção, né, dessa, como se diz, dessa invisibilidade, de não encontrar essas paridades, ou seja, pessoas comuns, é que
eu venho empreender nesse trabalho, né, de cada vez mais trazer essa visibilidade para algo que já está legalmente estabelecido através desses amplos normativos, né, dessa legislação. Inclusive o Brasil, ele é o único país da América Latina que tem a melhor legislação, mas o que está faltando ainda é prática. Então, assim, eu nesse papel, como indivíduo, né, como pessoa com deficiência, eu tenho buscado fazer esse meu papel na minha vida, seja no trabalho, na sociedade. E aí, assim, através de processos de autotransformação emocional, que é algo que todo mundo precisa, inclusive nós, pessoas com deficiência, porque é daí que a gente vai realmente resgatar a nossa dignidade como pessoa humana, sabendo que a gente é merecedor, que a gente tem direitos garantidos, inclusive por lei, e batalhar por isso. Então, ultimamente eu tenho pedido, acontece um evento, aí eu já mapeio aquilo ali e já convido pessoas como você, como a Aline Cordeiro, os colegas de profissão, para ser esses fomentadores, né, dessa consciência na sociedade, e principalmente para empresários, né, que tem aqueles negócios. Eu sei que a preocupação muitas vezes está focada muito pelo lado, né, a história de brigar, do leão brigar por todo dia aquele negócio se manter, mas é como ela diz, né, assim, a gente precisa incluir todas essas pessoas, porque pessoas com deficiência, somos esse dado aí de quase 24% de pessoas com deficiência no Brasil, 27,8% no Ceará, e desse número, a gente só tem no Brasil todo 1% de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Olha como é que olha aí a disparidade. E no Ceará, E mulher, ainda tem um lado mulher também. E no Ceará, a gente não pode nem dizer estatisticamente qual é o percentual de pessoas com deficiência produtiva que esteja trabalhando, porque esse dado ele não é divulgado. A gente tem que pegar lá o censo do IBGE e fazer as contas manual mesmo, montar lá uma planilha, mas existem pessoas que trabalham, que são pessoas com deficiência, mas que não é divulgado. Então, por que o nome invisível, de novo, que eu insisto? É para as pessoas, a sociedade de um modo geral, perceberem que a pessoa ela é deficiente, mas ela não é inválida. Incapaz. Ela não é incapaz. Ela tem condição de trabalhar. Ela pode trabalhar. Se ela não tem condição motora, ela pode ter condição intelectual ou vice-versa. Né? Não depende. E é isso que é o preconceito, porque aí aproveita o gancho e diga assim, na nossa família nós enfrentamos esse obstáculo, porque haviam pessoas da nossa família que olhavam para os nossos pais e diziam assim, para que tu tá investindo nessa menina para estudar? Aposenta logo. Nossa. A Era gente o que ouvia eu isso. ouvia isso, às vezes me indignava. Até hoje, raivosa. o nosso irmão, que é uma pessoa intelectualmente bem posicionada, porque ele também faz jus. Tem duas graduações. Tem duas graduações, ele é funcionário público federal, é muito bem relacionado onde ele trabalha. E as pessoas que convivem às vezes com a gente, ainda olham e dizem assim, por que ele não se aposenta logo? Incrível, né? Incrível. Por quê? Porque precisa de um carro com adaptação, porque precisa de uma pessoa para acompanhar, que aí é a tecnologia assistiva e material, né? Que é pessoas, né? Mas e aí parece que incomoda aquilo ali, entendeu? O preconceito é muito grande. Mesmo você pagando, ainda incomoda. É tão interessante que você, até pagando, a sensação que você tem é de que ele está lhe fazendo um favor. Inclusão gera sustentabilidade também, que é justamente isso que ela traz, né? Uma pessoa com deficiência, que nem eu, meu irmão, minha irmã, que tem renda,
a gente ainda contrata uma pessoa para prestar o serviço. Então, já gera um emprego, já a gente gera tem um renda. staff, já tem o quê? A gente já produz renda, Madá. Imagina essas pessoas invisíveis trabalhando e tendo renda também, gerando o seu próprio staff. Isso se chama entendeu? sustentabilidade. Isso é uma né? cadeia. Inclusão gera sustentabilidade. Existe a cadeia do consumo na moda, existe moda para pessoas com deficiência. Olha aí, Existe tanta minha coisa. gente, olha, é um tema assim É que é um tema incrível, né? É um muito tema muito complexo. Complexo. Muito e complexo e que a gente precisaria de mais tempo ainda. Eu acho que a gente vai ter mais oportunidade da gente discutir mais a questão da educação, a questão do SEJA, do EJA, né? E a questão da inclusão do deficiente, da pessoa invisível, como você falou. Eu achei assim, eu tô incrível, eu tô babando por esse tema, né? Foi sensacional, mas a gente precisa encerrar o nosso Fala Madá, nosso quinto episódio, né, do Fala Madá. E a gente tem que agradecer todas as pessoas que estão e que vão nos assistir. Primeiramente, agradecer a FB Ideias pelo espaço, né, pela pessoa, agradecer a MRH Gestão de Pessoas, agradecer a Ricarte Urbano Contabilidade, a minha contadora do meu coração, né? E você empresa, você pessoa física, pessoa jurídica, que quer nos patrocinar, é só ir atrás das nossas redes sociais. Eu queria que você deixasse sua despedida e você também, Ionete, desse só um tchauzinho aí para todo o pessoal do Fala Madá. Então, primeiramente quero te agradecer, Madalena, por nos convidar para trazer essa pauta, essa agenda aqui, para esse teu quinto, né, episódio do Madá. E eu sei que você é uma grande parceira da acessibilidade, é voluntária em vários movimentos aí de diversidade, inclusão. Isso, assim, me enche o coração ter pessoas ao meu lado como você e muitas outras que eu também chego junto. Então, assim, eu digo que a gente faz o trabalho de formiguinha a partir das nossas experiências e vivências, e o que a gente quer levar para o mundo é isso, compartilhar com outras pessoas e colocar isso a serviço, para que a gente chegue nesse lugar que eu gosto de chamar de unidade, né? Chamar essa grande diversidade, reconhecer que cada uma dessas características, seja pessoa com deficiência, seja pessoa negra, seja pessoa do gênero, etnias, orientação sexual, LGBTQI+, são pessoas, todos são pessoas e todos precisam ser respeitados e reconhecidos, porque inclusão é isso, é chamar todo mundo para festa, mas também é dançar junto. E vamos fazer essa festa e vamos dançar juntos para que a gente chegue nesse lugar de integridade, de amorosidade, de igualdade, fraternidade. Perfeito. E você, Ionete, sua despedida aí? Pois é, Madá, é um prazer, eu agradeço demais essa oportunidade. Agora que essa jornada de pré-candidatura puxa mais, né, para que eu possa falar para um público maior. O público anterior era só sala de aula, escola. E, assim, a minha missão, enquanto cidadã, é também dar voz a esse público invisível, né? Essas pessoas que estão aí à margem dos acontecimentos, principalmente esses jovens, esses adultos que não têm nenhuma oportunidade de trabalho porque falta-lhes o básico, que é a escolaridade. E eu sempre digo, sim, nós podemos. E é com esse perfil que eu quero continuar nessa caminhada. Agradeço demais. Minha gente, nós estamos acabando mais um Fala Madá. Até o próximo. Um beijo bem grande, um abraço bem arrochado. Até o próximo, minha gente. Valeu. Valeu. Valeu.